Essa comunicação pode ser verbal, falada, ou pode ser não verbal, que é expressada através do nosso corpo, sabe? E essa comunicação, ela pode ser de várias formas: postura física, vestuário, aparência, toque. Gente, tem um livro chamado A Linguagem das Roupas. E a roupa fala, gente. Tem gente que fala assim: Deus não está vendo roupa. Eu não estou falando de usos e costumes aqui não, gente. Eu estou falando que a sua roupa fala sobre você. A sua roupa amassada fala que você não teve tempo para passar, foi corrido demais. Ou pode falar que você tem preguiça de passar. Ok? Ou pode falar, enfim, que ela estava dentro da roupa, dentro da mala. Alguma coisa está comunicando. Se você estivesse diante de um espelho agora, de um espelho, o que sua roupa falaria para você? Sabia que o que você entender dela vai depender mais das suas crenças, dos seus valores? O rosto fala. É tão bom quando você está dando aula e você olha para os meninos e os meninos estão assim. Nossa, que o melhor feedback que você tem é a expressão. Mas quando começa a ficar assim, isso mata a gente, né? A gente fica lá sem saber o que fazer, meu Deus, o que fazer. Aqui também é a mesma coisa, tá? Ajuda eu aí. Ajuda eu. Então a comunicação não verbal, ela vem disso. E agora eu pergunto para você pensar de novo. O quanto você conhece do seu cônjuge na comunicação não verbal dele? Você já consegue identificar o que ele quer dizer apenas no olhar? Já consegue saber se está com raiva? Saber se está feliz? Eu acho que não, né? Eu acho que vocês devem saber isso de maneira muito tranquila. Como vocês acham que acontece a comunicação? A comunicação, ela é mais verbal ou mais não verbal? No dia a dia. Não verbal ou verbal? Vamos lá, gente, compartilha aí. Vocês acham que nós comunicamos mais verbalmente? Não verbalmente? Oi? Depende da pessoa. Vai depender da pessoa. Boa, boa. Vai depender da pessoa. Mas eu vou aproveitar o gancho que o irmão colocou para nós. Vocês acham que até aqueles que falam demais, tipo, conversam, né? São mais verbais. Eles ainda são mais verbal do que não verbal? Ou, quanto mais o nível de verbalização da fala, maior é a verbalização não verbal? Deu para entender? Não? Então vou explicar de novo. Temos pessoas que não comunicam, não falam muito. A comunicação é mais não verbal. Ok. Mas aquelas pessoas que conversam bastante, falam bastante, até pôs o cotovelo, falam o que precisa e o que não precisa. Vocês acham que mesmo elas falando tanto, a comunicação não verbal delas talvez seja maior do que a verbal, a fala? Já percebeu que dos 4 perfis de comportamento, analista, dominante, influente e estável, dos 4, o que mais fala é o influente. Dos 4, o que mais a chapa esquenta rápido é o dominante. O que é mais frio, gelado, é o analítico, calculista. E o mais zen, de boa com todo mundo, é o estável. A igreja que nós já fizemos o mapeamento dos perfis. O que mais fala é o influente. Mas você sabia que ele é o que mais gesticula? O influente, quando conversa, pois é, e tal, ele quer falar. Vocês percebem que eu estou fazendo isso aqui na hora que eu cheguei? Ele verbaliza, ele fala mais com os braços. O influente fica assim, meu irmão. Já perceberam que no culto aqui eu fico para lá e para cá? Eu não consigo. Eu vejo alguns pregadores, né? Eu vejo o Nicodemos, o reverendo Nicodemos assim. Não. Eu fico agoniado por ele, porque eu fico lá, eu fico cá, eu fico. Porque exatamente, quanto mais ele for verbal,
mais a expressão não verbal dele aumenta condicionalmente. Eu vou explicar isso por quê. Eu vou explicar isso agora por quê. Observe essa questão aí, ó. Esse camarada, o nome dele é Albert Mehrabian. O que ele vai trazer na sua pesquisa em 1939? Em sua pesquisa, ele construiu a regrinha 7,38 por 55. Eu vou explicar. 7, 38, 55. Na sua pesquisa, ele chegou à conclusão, está dando para ler aí ou quer que apague a luz? Apaga para nós. Na sua pesquisa, ele, falando sobre comunicação, ele entendeu, não é, que o cérebro nosso, isso é chamado de cérebro trino também, tá? Que o nosso cérebro é composto de 38% de capacidades emocionais. É claro que com o avanço da neurociência, os dados, eles ainda se confirmam, tá? Com algumas mudanças, mas os dados ainda se confirmam, mesmo com o avanço da neurociência. E o que acontece? Ele fala 38%, isso é o chamado de sistema límbico. É onde fala sobre o timbre de voz, a expressão vocálica, né? As emoções que nós transmitimos, tá certo? 55 é um instintivo, é a dinâmica de como nós nos comunicamos e é como nós respondemos de maneira instintiva. Bateu, levou. É aquela pessoa que, quando parece que tem um rapa pronto a todo momento. Já viu aquela pessoa? Parece que já estava com a resposta pronta, mano, na ponta da língua. Falou, levou. Meu Deus do céu, eu não consigo. Eu pensando na resposta para alguém, já passou, quando eu vou lembrar, já passou, não dá mais. Pois é. E somente 7% é o nosso cérebro intelectual, que está aí no nosso córtex pré-frontal, o cérebro das decisões e das conclusões lógicas. Eu vou explicar para vocês aqui. Essa regrinha 7, 38, 55, os 38% ali, vem a entonação da voz. Por isso que quando a sua mãe grita, fulano, está lá do lado de lá. Podia ter um monte de barulho, mas você, mãe está me chamando, eu vou. Já vai, mãe. E se você entender, a voz tem um DNA. Você pode ser o melhor imitador, mas não vai chegar no ponto da voz original. É o DNA da voz. Ok? 38%. 55% é a intenção, é a dinâmica, é a energia, é o psiquismo, é o que você imposta de emoções, reações, esboça na fala. É quando você xinga alguém sorrindo e a pessoa acha que você está rindo. Mas somente 7% é o som, é a fala propriamente dita. Ok? A fala propriamente dita. Isso significa que mesmo se você ficar mudo, 93% do seu corpo continua comunicando. Continua se expressando. Continua emitindo imagem e mensagem. 93%. Então, alguém pode até falar assim, mas eu não falei isso. Mas sua cara diz tudo, né, fulano? Olha a sua cara como que está. Quem já não falou um tipo de frase como essa? Não adianta se justificar falando que não falou. Realmente você não falou. Com os lábios. Com o som da voz. Mas 93% de você estava dizendo que você estava odiando aquilo. Ou estava amando aquilo. Por isso, que comunicação não é apenas preocupar com o que sai da boca. Comunicação tem mais a ver com o que você se porta, como você se apresenta. Eu brinco com os meninos lá na escola. Esse dia eu cheguei para os meninos, né? Foi no ano passado, estava tendo uma festinha lá. As meninas chegou toda arrumadinha, né? Toda bonitinha. E os meninos chinelão havaiana e tal, sabe? Eu tô largado. Aí tinha um grupo dos meninos. Eu parei com os meninos assim, olha os meninos, olha para. Dá uma olhadinha aqui, observa essas meninas, observa vocês.
Moço, nós estamos num evento. Vocês vêm para cá de chinela havaiana, meninos. O que vocês estão passando de imagem, de fala? A veste. Não, professor, você acredita que... não, né, tal. Pois é, não significa que você tem que vir com roupa, né, bonita, aquela coisa, né? Mas vem arrumado, esse cabelo todo bagunçado, nem penteou. As roupas falam, tá? E eu quero dar esse conselho para os homens, principalmente, que o homem é largado, relaxado, né? Nós somos. Eu falo que nós somos. E não estamos nem aí. Mas a gente precisa entender com quem a gente convive. Você já perguntou se sua mulher gosta do seu jeito de vestir? Se a Bíblia diz que o nosso corpo não nos pertence, pertence a ela? Eu pergunto para minha esposa: e aí, amor, tá bem? Da mesma forma, os maridos. Irmãos, o feminismo fala meu corpo, minhas regras. A gente sabe que crente não é feminista, não bate, né? Cristão e feminismo não bate, nem com outra filosofia do mundo, seja ela direita ou esquerda, enfim, nenhuma. Cristo é Cristo. Ele não está alinhado a nenhuma dessas coisas. Mas entenda bem, se meu corpo pertence ao outro, qual a melhor pessoa para dizer o que gosta e o que não gosta? É ele. Esse dia eu vou falar que ia tirar a barba, a mulher quase me mata. Tira para você ver. Não, tá bom, tiro não, tá bom. Relaxa, não está mais aqui quem falou. Amém, queridos? O nosso corpo fala, comunica, por isso as tremedeiras. Quando eu casei com Bruna, ela tinha uma tremedeira doida na perna, de ansiedade. E glória a Deus, hoje está tranquilo. Porque o corpo fala. Gente, o que a boca não diz, o corpo expressa. Isso é muito importante. Então, olha bem. Então, qual é a principal área de atenção que preciso ter na comunicação? Quais são? Palavras, entonação ou linguagem corporal? Está aí os 3 cérebros. Palavra, entonação ou linguagem corporal? Eu tenho que estar atento às emoções. Porque as emoções é que manipulam, que controlam tanto palavras como entonação e como a linguagem corporal. É por isso que nós vamos começar a entrar agora para um novo nível da nossa conversa, tá? Que é um nível da qualidade das emoções que cultivamos dentro de nós. Porque a depender da qualidade das suas emoções, eu vou julgar quase 100% de acerto a qualidade da sua comunicação. E você sabe disso. Quando você está zen, está tudo bem, está tudo legal, você tolera mais. Você releva mais. Mas se você está na TPM, é essa a palavra? É essa a sigla? Como dizem algumas mulheres, né? Já é um motivo, já é um ruído esmagador. Pisar em casca de ovo. Se você teve um dia mal no trabalho, chegou cansado, já é um sinônimo. Então, a depender de como estar as suas emoções, vai estar tranquila a sua comunicação ou não, vai estar fluida ou não. Beleza?